Aqui a gente vai demonstrar como passar esse molde para o tecido. Eu vou passar com ele dobrado, é uma peça única. Se fosse mais peças, a gente podia fazer com ele aberto. Na indústria, normalmente é um enfesto, né? São várias camadas de tecido e aí você faz a peça aberta. Nesse caso, a gente vai fazer com a peça fechada. Fechada não, né? Dobrada. A mesma coisa a gente faz com o tecido, ele tá aqui dobrado. Esse é um tecido de uma largura muito pequena, é um murim, talvez vocês tenham um tecido com a largura maior. E aí, de um lado, vocês podem colocar a frente e do outro as costas. Só que, se você deixar dobrado assim, e fizer frente aqui, for fazer as costas aqui, percebe que aqui as costas vai ficar partida no meio. Tipo, se eu colocar essa peça aqui e recortar, quando eu tirar, eu vou ter dois pedaços de tecido soltos. Se eu não quiser uma costura no meio, o ideal é que eu faça assim com o meu tecido, ó. Se for uma largura maior do que essa, aí você leva aqui até o meio, onde dê pra você colocar o seu molde e ele ocupe esse espaço, tipo assim, ó. Você leva o tecido até onde dá para o seu molde ocupar esse espaço. Aí depois você faz o mesmo com o outro lado. Nesse caso aqui, é um tecido de uma largura muito fininha. Aí eu vou usar no comprimento é que eu vou fazer. Vou fazer uma aqui e a outra embaixo, no comprimento e não na largura. Frente e costas, assim. Esse molde, ele não tem margem de costura. Então, agora que eu vou passar pro tecido, eu preciso ter essa atenção. Quanto que eu vou usar de margem para esse molde? Isso vai depender do tipo de acabamento. Para essa peça, eu vou fazer um acabamento simples na overlock e costura reta, então eu preciso só de 1 centímetro. É suficiente 1 centímetro para mim, então minha margem de costura vai ser de 1 centímetro. Aqui no comprimento eu vou deixar 2 para fazer uma bainha, um abanhado, né? E nesses outros eu deixo apenas 1 centímetro. No caso dessas curvas, eu não gosto de deixar 1 centímetro, eu vou deixar um pouquinho menos. Eu vou mostrar para vocês quando estiver fazendo o contorno. Para fazer o contorno, eu uso, vocês podem usar giz de alfaiate, esse tipo de lápis aqui que ele parece assim, a textura dele é tipo um giz de cera, mas vocês encontram em casa de costura. Ele é bem legal, a ponta dele se faz de um jeitinho bem legal. Só tenho esse minúsculo mesmo, nunca mais eu comprei. A gente puxa esse cordãozinho, aí ele solta um pouquinho o papel e a gente faz a ponta. Assim, ó. Muito funcional. Podem usar caneta também, lápis, o que vocês tiverem. A fita métrica de vocês para fazer essa medida da margem de costura. Eu tenho essas reguinhas aqui, que na verdade é um material de encadernação. Aí eu costumo usar elas para fazer o meu contorno de costura, porque eu acho mais rápido do que ficar fazendo, às vezes eu faço de olho também, mas eu gosto de usar essa régua aqui. E aí, quando eu quero 1 centímetro, eu uso essa, e quando eu quero menos que 1 centímetro, que é nessas partes assim curvas, eu uso essa daqui. Vocês percebem que o molde, a gente tinha fechado as pences para provar, mas para passar pro tecido, essa pence ela tem que estar aberta, para o molde ficar planificado, e aí a gente costura depois o tecido para que ele fique com as curvas e o volume que a gente precisa para a parte do peito e também eliminar aquele excesso de tecido na parte da cintura. Mas para passar para o tecido precisa ser aberto. Então, agora eu vou fazer esse contorno.
Pronto, eu tenho aqui o molde com margem de costura. Eu vou fazer transferência da marcação da pence também. Quem não tiver carbono e carretilha, vocês podem tentar fazer essa marcação da pence usando o alfinete. Você perfura aqui, ó, no ponto, e aí você levanta o molde, aí você sabe exatamente onde é o ponto da pence. Aí tá aqui, não dá pra vocês verem, vocês têm que fazer isso aí em casa. Ó, você perfura aqui e faz assim, levanta, aí você vai com um marcador, o marcador que você estiver usando, e você faz um pontinho, ó. Ali onde tava, fiz um pontinho onde o alfinete pegou. Aí o que que eu faço? Eu pego uma régua. O meu molde está posicionado aqui. Faço um pique, ó, nesses dois riscos que é onde vai passar a costura. E aí, ó, venho com a régua para aquele ponto que eu marquei. Essa é uma alternativa para quem não tem o carbono e a carretilha. E aí, para marcar no outro lado, você também pode posicionar o alfinete para ficar bem certinho. Aí, você marca o ponto. E você faz a mesma coisa, faz o risco com a ajuda de uma régua. Pode ser depois que você cortar, porque aí você faz um pique aqui do outro lado, fica mais fácil. Aí eu vou passar isso aqui, como eu tenho um carbono e uma carretilha, eu vou passar esse desenho com a ajuda do carbono e da carretilha. Eu vou colocar parte do carbono já aqui embaixo, porque aí eu já fico com as duas pences marcadas dos dois lados. Eu boto ele aqui embaixo e aqui, ó. Como essa é uma folha grande, a gente consegue ter os dois lados já marcados. Como do outro lado não estava marcada, eu vou fazer aqui de novo. Então, eu tenho a marcação certinha das minhas pences. E aí, pronto o meu contorno, eu vou cortar. E aí é isso, eu tenho o meu molde da frente recortadinho. Faz o mesmo processo com o molde das costas. O molde das costas só tem a pence da cintura. E aí, como eu falei pra vocês, o meu molde das costas vai ser recortado considerando aqui, né, a altura do meu tecido, porque eu não consigo fazer na largura. E aí eu posiciono e faz o mesmo processo que fez com a frente, fazendo aqui os contornos com a margem de costura que vocês querem, para o tipo de acabamento que vocês vão utilizar. Depois é só unir ombro, fechar as pences e unir lateral, e vocês têm a base de vocês pronta. É isso. Tchau, tchau.